Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço por esse momento, Senhor, que Tu enviaste a todos nós aqui, Pai, na congregação, para cultuar a Ti, Senhor, somente a Ti, somente o Teu nome seja elevado entre todos. Que nós possamos, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, aprender, Pai, contigo e ter novidade de vida, que haja transformação na vida daquelas pessoas, Pai, e de nós, que nós possamos nos emendar por meio do Teu amor. Aquelas pessoas que Tu trouxeste aqui hoje, Pai, possam, Senhor, se converter a Ti, que nós possamos nos converter a cada dia, Senhor, que nós possamos pedir perdão pelos pecados e erros que cometemos todos os dias contra Ti, contra o nosso próximo e contra nós mesmos, Senhor. Por isso nós te pedimos, toca o coração daqueles a quem Tu quer alcançar, Senhor, e promove, Senhor, uma mudança e uma transformação de vida no Espírito. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós fizemos algumas leituras da Palavra de Deus aqui, e a nossa reflexão vai ser sobre o Evangelho, e há uma pergunta a ser feita, que nós devemos nos fazer, entre outras tantas, que seria: qual a importância da oração na sua vida? Qual a importância que você dá à oração na sua vida? Nós sabemos que Jesus Cristo desceu dos céus, onde Ele se despiu de toda a sua glória e esplendor, e veio na forma de homem encarnado, se humilhou, mas Ele nunca abriu mão de ter intimidade com Deus Pai. Ele sempre esteve em sintonia com o Pai. Quando ele ainda era jovem e a sua família notou a sua falta depois que eles retornaram da festa da Páscoa, e quando eles retornam e encontram Jesus, conversando com os especialistas da lei, e sua mãe pergunta para ele: filho, por que você fizeste isso? Por que você fez isso? E ele disse assim: não sabiam que eu estaria aqui no templo, cuidando das coisas do meu Pai? Nós vemos que Cristo está sempre sabendo qual é a sua missão aqui na terra, e Ele não abre mão de estar sempre em sintonia com os céus, com Deus Pai. E em muitas outras passagens nós vemos Jesus sempre buscando estar nessa presença com Deus Pai, muitas vezes se isolando da multidão, muitas vezes indo para lugares sem os seus discípulos, para sentir e conversar com o seu Pai. E quantas vezes, meus irmãos e irmãs, será que nós seguimos também o exemplo de Cristo Jesus durante o nosso cotidiano? Será que dentro da nossa liturgia diária, tirando os domingos, quando nós viemos até a congregação, será que também nós mantemos um contato direto com Deus Pai, com os céus, com Cristo? Será que também nós damos importância à oração como Jesus deu, e durante os nossos dias da semana, de segunda a sábado, nós também nos ajoelhamos e nós entramos em contato com Deus? Qual é a primeira coisa que você faz depois que você abre os olhos? Será que você se ajoelha aos pés da sua cama e coloca e entrega a sua vida e de toda a sua casa e todos os seus planos diante do Senhor primeiramente? Ou será que a primeira coisa que nós fazemos é buscar quantas mensagens nós recebemos do WhatsApp ou no nosso Instagram?
Nós fazemos essas coisas sim. Ele tinha sempre esse contato íntimo com Deus. E Jesus sempre também se preocupou muito com as pessoas, apesar dele ser o Filho de Deus, ele se despiu da sua glória, mas ele colocava o cuidado das outras pessoas acima do seu próprio cuidado. Mesmo ele estando cansado, muitas vezes, de tanto trabalhar na obra de Deus, curando e andando por toda a cidade, praticando o bem, a gente às vezes não pensa, será que Jesus estava tão cansado assim, durante um dia todo, que ele curou tantas pessoas, enfermidades, expulsou demônios? E às vezes nós imaginamos, não, mas ele é filho de Deus, né? Ele é um super-herói. Mas Jesus era perfeitamente homem. Ele sentia as coisas que nós sentimos também como ser humano. E ele se cansava, mas ele não colocava o cansaço dele acima do bem que ele deveria fazer às outras pessoas. E muitas vezes nós estamos muito cansados para orar, para nos entregar a um pequeno momento de dedicação, de uma conversa com Deus. Muitas vezes nós colocamos empecilhos à nossa frente para não vir ao nosso encontro de oração, que nós temos aqui todas as sextas-feiras, mas nós temos os intercessores. E muitas vezes nós falamos, eu estou cansado, hoje eu não vou. Hoje eu tenho alguma outra coisa para fazer, eu não vou. E nós negligenciamos a oração e o poder da oração em nossas vidas e negligenciamos o poder de Deus, o poder que Ele exerce também em nossas vidas por conta da oração. E depois que Jesus, então, saiu da sinagoga, depois que Ele expulsa o demônio daquele homem que estava na sinagoga, Ele se dirige, então, à casa de Pedro. E lá, a sogra de Pedro estava adoentada, estava com febre. E os discípulos, então, levam esse problema até Jesus, falando sobre essa situação da mãe de Pedro. Jesus, então, vai lá e cura essa mulher. E essa mulher, então, se levanta e passa a servir a todos eles. E Jesus cura até hoje, meus irmãos. Jesus tem poder para curar. Nós, muitas vezes, deixamos de acreditar que Jesus pode curar nos dias de hoje. E por conta dessa nossa falta de fé, assim como Cristo fez poucos milagres entre os seus próprios entes, muitas vezes também não é revelado o poder de Deus pela nossa falta de fé, porque não cremos que ainda hoje Ele pode curar as pessoas. E essa passagem nos mostra que, assim como os discípulos foram e levaram esse problema até Jesus, nós também devemos fazer isso, meus irmãos. Nós devemos levar as pessoas que têm problemas até Jesus, para que elas sejam curadas. E não digo apenas de curas de doenças, mas curas espirituais. Não apenas de milagres, materialmente falando, de alguma doença, mas também daquelas pessoas que estão nas trevas e que podem se voltar para a luz de Cristo. Nós precisamos exercer essa atividade como os discípulos fizeram, levando esses problemas para Jesus. E muitas vezes nós ficamos acomodados como crentes que somos, e muitas vezes nós vamos para os cultos dos domingos e nos esquecemos durante a semana que nós somos também enviados, porque todo aquele que foi convertido a Cristo, também ele é enviado para que apresente Jesus para outras pessoas.
Nós devemos, antes de tudo, meus irmãos, sempre apresentar a Cristo Jesus toda a nossa vida e todos os nossos problemas. Quando nós ficamos doentes, nós vamos ao médico. Quando nós temos algum problema com a lei ou com alguma causa, nós vamos à justiça e procuramos os advogados. Mas, mesmo antes que a gente procure esses profissionais, que são importantes, não estou dizendo para a gente não procurar não, viu, meus irmãos? Mas antes mesmo de a gente procurar esses profissionais, dos quais o próprio Deus os capacitou com conhecimento, ou seja, tudo vem dele, nós devemos primeiro apresentar esses problemas a Jesus Cristo. Nós devemos abrir os nossos olhos pela manhã e agradecer por mais uma oportunidade que Ele nos deu de estarmos vivos para cumprir a nossa missão. Nós devemos nos ajoelhar perante Ele e falar: Senhor, a minha vida é entregue a Ti, Senhor. O que Tu quer que eu faça, Pai? Eu estou com esses problemas, Senhor Deus. Qual é o Teu plano, Pai, para a minha vida? Em todas as áreas, Senhor. Profissional, ou tudo, nós devemos entregar primeiramente ao Senhor. A Bíblia nos ensina a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, mas nós nos esquecemos muitas vezes disso e colocamos mais fé em outras coisas do que primeiramente em Cristo. Toda a autoridade está em Suas mãos, todo o nosso respirar, toda a capacidade de conhecimento provém dEle, todo o nosso sustento por meio do que nós nos alimentamos da natureza, Ele que mantém todo esse equilíbrio, até que tudo chegue até você, e o nome disso é graça, que Ele derrama sobre as nossas vidas, a todo momento e a todo instante. E nós que vivemos no nosso cotidiano, nos esquecemos que essas coisas que nós recebemos são todas graça e misericórdia de Deus. Nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Jesus. Ele curou aquele homem possesso na sinagoga, Ele curou a sogra de Pedro, e lá na sinagoga Ele fez essa cura num ambiente religioso. Na casa de Pedro Ele fez uma cura no ambiente familiar. Ele cura nas ruas. O poder de Deus não está restrito a um local, ao templo, à igreja. Não. O poder de Deus, Ele está nos hospitais, Ele está em todos os lugares onde existe um enviado e um mensageiro dEle, para exercer esse poder em nome de Cristo. O poder não é do enviado, o poder não é meu, o poder não é seu. O poder é somente de Jesus Cristo. E onde houver um servo de Deus verdadeiro, que detém o poder do Espírito Santo, ele é usado por Jesus na sua missão. Louvado seja Deus por isso. Jesus ainda cura hoje, sim. Apesar dos céticos, Ele cura em todos os lugares. Nada pode resistir ao poder de Deus. E essa notícia, então, da expulsão desse demônio, desse homem, e também da cura dessa mulher, se espalhou pela cidade. E toda a cidade, então, foi até lá. E Jesus também, o que Ele fez? Além dessas duas curas, Ele foi e curou as pessoas que traziam até a sua presença. Uma multidão é trazida a Jesus. E Ele cura toda a sorte de enfermidades. Nós temos um Deus que é poderoso. Creia, meu irmão. Creia nessa palavra. Não seja tímido. Não fique temeroso com o que as outras pessoas dizem a respeito de Jesus, as pessoas que não creem. Tenha fé, se derrame aos pés dele, se prostre e fale: Senhor, me usa como tu quer. E Ele vai sim fazer,
isso na sua vida, meu irmão e minha irmã. Creia nisso. Ele veio para libertar os cativos, ele foi ungido para libertar os oprimidos do diabo. Ele veio para te libertar dessa prisão. Ele veio para retirar toda a angústia do seu coração e toda a preocupação que sobrevém sobre você. Se você realmente abrir o seu coração para Ele. Não apenas falar da boca para fora, mas se você verdadeiramente de coração falar: Senhor, eu quero isso, Senhor. Eu estou cansado, Pai, de viver essa minha vida. Faz o que Tu queres da minha vida, Senhor. Tem misericórdia de mim. Jesus, Ele é o Filho amado do Pai. O próprio Pai deu testemunho sobre Ele. Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Eles estão em perfeita harmonia, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele derramou o seu coração em oração, o Senhor Jesus. Ele orou uma noite inteira antes de escolher os apóstolos. Ele se retirava para orar, quando a multidão muitas vezes procurava ele apenas para conseguir milagres. O ser humano é assim, né? Corre muito atrás só das coisas que são sobrenaturais, esquecem que Cristo e Deus exerce todo o seu poder também nas coisas naturais, no nascimento de uma flor, na geração de uma vidinha. Como não dizer que foi o poder de Deus que fez com que essa criança viesse de 2 células, de 2 pessoas, e se formasse um ser dentro de uma mãe? Isso é coisa natural e é o poder de Deus, exercendo também o sobrenatural, porque veio uma outra pessoa a existir, onde não existia vida. Ele orou quando foi batizado. Ele orou também lá no Monte da Transfiguração, quando o Pai o consolou, quando ele estava indo rumo à cruz. Ele orou também no túmulo de Lázaro, antes que ele se levantasse dentre os mortos. Orou por Pedro, antes que ele o negasse. Ele orou na cruz, quando ele estava pregado, e orou pelos seus algozes. Como nós não podemos dar importância à oração, se o próprio Filho de Deus deu tanta importância à oração e à intimidade com o Pai, e como nós, ele não tinha pecados, ele estava em constante oração, e nós pecadores não damos importância para a oração. Hoje ainda Ele está orando por nós, meus irmãos. Ele intercede junto ao Pai. Ele nos ama verdadeiramente. Ele orou no Getsêmani. Sangue saiu do seu rosto. Nós deveríamos ter mais empenho e pedir a Deus um desejo dentro dos nossos corações, para que nós possamos orar mais ao Senhor, pedindo: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a orar mais, Senhor, me ajuda a estar mais diante de Ti, Senhor. Retira todos os empecilhos que me detêm para que eu possa estar na intimidade contigo, Senhor. Muda o meu ser, retira essa má vontade, me tira, Senhor, tudo aquilo que me atrapalha a estar contigo, Senhor. Antes de Davi perseguir os amalequitas, depois que eles destruíram a cidade de Ziclag e levaram todas as suas esposas, filhos e rebanhos,
depois que todos os homens de Davi queriam apedrejar Davi, porque tinham perdido suas mulheres e filhos. Davi chorou, chorou e todos choraram até não aguentar mais. Mas depois Davi, antes de perseguir os amalequitas, ele orou a Deus. Antes ele foi e disse: Senhor, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus respondeu, falou assim: persegue, Davi, porque você vai alcançá-los e tudo você vai restituir. Quem ora a Deus recebe uma resposta de Deus. As nossas orações não voltam vazias. Nós podemos não conseguir aquilo que queremos, mas Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Porque muitas vezes o que nós queremos é puro egoísmo nosso e individualismo nosso. Nós queremos muitas vezes apenas nos dar bem, queremos apenas conseguir ter uma vida confortável, bens materiais, dinheiro, sucesso, e pedimos mal. E muitas vezes Deus não nos atende porque nós não sabemos pedir. Que nós possamos aprender a pedir aquilo que é bom. E aquilo que é bom são os planos que Deus fez para a sua vida. Se Deus fez um plano para a sua vida, ele não vai ser ruim, meu irmão. Porque Deus é um Deus de amor e Ele quer o seu bem. Então, antes de tudo, nós devemos pedir: Senhor, realize em mim os teus planos eternos para que eu faça a tua vontade. Eu te entrego a minha vida, o que tu quer me mostra. Tudo então vai acontecer conforme os planos de Deus. Louvado seja Deus por isso. O pregador deve buscar essa intimidade, o crente deve buscar essa intimidade com Deus. Jesus veio para proclamar essa salvação que é de graça, por meio da fé, somente nele. Ele saiu depois pregando esse evangelho para todas as outras cidades, para todos os povoados, para as aldeias, como diz a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, busque mais oração na sua vida, busque mais pregar a palavra. E muitas vezes nós pregamos a palavra vivendo a palavra de Deus. Um mudo pode pregar a palavra de Deus por meio da sua vida, sem dizer uma palavra apenas, mas demonstrando por meio dos seus atos o amor de Deus que vive nele. Por isso, meus irmãos, entre em intimidade com o Senhor, busque mais proximidade com Ele. Reflita sobre o que você tem feito na sua obra e reflita se você está de acordo com os planos de Deus, na missão que Ele, com certeza, entregou para você. Todo dia Ele coloca obras, boas obras na sua frente, na minha frente, para que nós realizamos. Muitas vezes nós viramos o rosto, não queremos praticar essas boas obras que estão diante dos nossos olhos. Nós fugimos de Deus, porque não queremos fazer a sua vontade, porque colocamos outras prioridades do nosso viver em cima da prioridade maior, que é viver a vontade dEle. Que Deus tenha misericórdia e derrame a sua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.